Shalom Vraha, boa tarde para todos. O Rabino está aqui hoje. A gente vai gravar uma aula sobre Benei Noach. Por que usamos essa frase, Benei Noach, sendo que todos nós somos filhos de Noach? Então, hoje, junto com o Rabino Goiber, Noah tinha três filhos, não tinha? Então, todos nós somos filhos dele também. E hoje o Rabino Goiber vai gravar uma aula especial para vocês, para a gente tentar desconstruir ou compreender melhor o que é esse conceito Benei Noach. Shalom, Ubrahá, boa tarde para todos. Então, a primeira pergunta é em relação ao próprio Noé. O Noé, da Arca de Noé, ele recebeu de Hashem, recebeu de Deus 7 mandamentos. E repassou para os 3 filhos dele, para o Shem, para o Ham, para o Yefet. E todos nós, cada um de nós, é descendente de um desses 3 filhos do Noé. Diz o Dom Yitzhak Abarbanel, que foi um grande tzadik, que viveu 500 anos atrás na Espanha. Ele saiu da Espanha com a Inquisição, ele saiu de lá com 600 mil judeus, que não aceitaram se curvar na frente da estátua. E o Dom Yitzhak Abarbanel, ele diz que todos os europeus, eles são os Bnei Esav, eles são os descendentes do Esav, que na nossa história judaica, nós acompanhamos a migração dos filhos do Esav, dos filhos do Esaú da Torá, como esse povo que era chamado de Edom, e ele tinha várias tribos, ele migrou para a Europa, dando origem aos países europeus. E o Dom Yitzhak Abarbanel, ele atestou que, de acordo com a nossa tradição, todos os povos europeus, eles são os Bnei Esav, são os descendentes do Esav. E na prática, o Esav era filho de Yitzhak. Yitzhak era filho de Abraão. Abraão era descendente de Shem, do Sem, que era filho do Noé, filho de Noé. Então, tanto nós, judeus, quanto os europeus, quanto os alemães também são semitas. Na classificação deles, eles vão dizer que semita é judeu e árabe. Então eles vêm de onde? Nós sabemos sobre o passado deles, porque eles são primos nossos. O Esav era irmão de Jacob. Então nós acompanhamos a migração deles. E dessa mesma maneira que vários povos, eles não sabem muito sobre a origem do próprio povo, e a nossa Massoret, a nossa tradição, conta sobre o povo deles. Aqui é uma coisa clara que todo mundo concorda. Teve um dilúvio, todos os seres humanos morreram, só sobraram o Noé com a esposa, o Shem, que era o filho dele com a esposa, o Ham, que era o filho com a esposa, e o Yefet, que era o filho com a esposa. Então, todos nós somos Bnei Noach. Todos nós somos filhos de Noé. Não importa se alguém é um judeu, é um árabe, é um alemão, é um americano, todos nós somos Bnei Noach. Então, de onde surge esse conceito Bnei Noach? Aí a gente vai para a história judaica. O Noach, ele recebeu os 7 mandamentos de Hashem. Por isso que esses 7 mandamentos, eles são lembrados em nome do Noach. Mas o Adão Arishon, o Adão e a Eva, o Adão tinha um mandamento que ele repassou para Eva, que não podia comer a fruta do Etz Hadat. Depois que ele comeu a fruta do Etz Hadat, aí ele ficou com um mau instinto, com uma má inclinação. Então ele teve que receber mandamentos de coisas que vão ser proibidas para ele fazer, porque agora ele já tinha ficado com vontade de fazer. Ele tinha 6 mandamentos, porque não era permitido para os seres humanos ainda comerem a carne dos animais. E depois da Arca de Noé, foi permitido para o ser humano, para ele comer um animal. Então, o Noach, que é o Noé, ele recebeu um 7º mandamento, que não pode comer um pedaço de um animal vivo. Tem que abater o animal antes de comer um pedaço dele. Por isso que esses 7 mandamentos foram lembrados em nome do Noach. 7 mandamentos dos Bnei Noach, porque antes dele eram 6.
E depois, com a entrega da Torá, nós, o povo de Israel, recebeu 613 mandamentos. Mas o mundo inteiro continua nos 7 mandamentos de Bnei Noach. A Torá nos conta que quando o povo de Israel recebeu a Terra Santa, entrou na Terra de Israel, uma ordem divina foi de destruir todas as idolatrias. Ou seja, imagina você compra uma casa nova e você entra na sua casa nova que você acabou de comprar e você encontra lá estátua de tudo quanto é Deus da Índia, e do Tibete, do Nepal, etc, etc, etc. Aí você vai falar, pera, eu comprei uma casa, agora a casa está cheia de estátua, tudo pro lixo. Então Hashem falou, agora eu te dei a terra é sua. Então, quebra todas as estátuas, não deixa estátua na sua terra. Então, tá bom, o povo de Israel conquistou a terra de Israel, 7 anos de conquista, 7 anos de divisão da terra, e agora chega uma pessoa de outro país para morar lá. Então, essa pessoa, ele tinha que assumir na frente do Beit Adin, na frente do tribunal rabínico, que ele vai cumprir 7 mandamentos dos Bnei Noach. Ele não vai trazer estátua para a Terra Santa, ele não vai matar, não vai roubar, não vai ter relação com a mulher de alguém que não é a esposa dele. Ele tinha que assumir na frente do tribunal rabínico que ele vai cumprir esses 7 mandamentos que foram dados para Noach. E por isso eles são chamados de 7 mandamentos de Bnei Noach. A pessoa que assumiu cumprir esses 7 mandamentos, ele não vai ser chamado de Ben Noach, e ela não vai ser chamada de Bat Noach, porque Ben Noach ou Bat Noach somos todos nós. A pessoa que assumiu cumprir esses 7 mandamentos, ele é chamado de Ger Toshav. Ger Toshav. Quer dizer, é uma pessoa que ele pode morar agora na terra de Israel, porque ele não vai colocar estátua lá, que a gente tinha pedido para quebrar lá todas as estátuas, ele assumiu que ele não vai fazer idolatria. Ele assumiu que ele não vai assassinar, ele assumiu que ele não vai roubar, ele assumiu que ele não vai ter uma relação com uma mulher que não seja a esposa dele. Ele assumiu que ele não vai comer partes de um animal vivo. Ou seja, ele se tornou um Ger Toshav, ele não se tornou Ben Noach. Ben Noach ele já era antes. E todo mundo é Ben Noach. Uma vez, eu me lembro, eu estava na Yeshiva em Kfar Chabad, o Rebbe de Lubavitch, ele pediu para divulgar para o mundo inteiro esses 7 mandamentos dos Bnei Noach, porque durante toda a nossa história, para vocês terem uma ideia assim, até onde chega esse assunto, o Maurício de Nassau foi o governador de Recife há 350 anos atrás. Eu vi um livro de cartas dele com o governo da Holanda, também Haia, naquela época o governo da Holanda não era em Amsterdã, era em Haia, e eles escrevem para ele que pela nossa lei o judeu pode se comportar como judeu, o judeu pode rezar na sinagoga, pode seguir o judaísmo, mas é proibido pela lei holandesa. A Holanda era o país mais liberal do mundo, e é proibido pela lei holandesa de converter um cristão ao judaísmo, fazer com que o cristão deixe o judaísmo. Aí o Maurício de Nassau respondeu, e aí eles escrevem na acusação deles, eles receberam uma delação, eles escrevem detalhadamente uma conversão ao judaísmo, incluindo o mikveh. Então o Maurício de Nassau escreve de volta que esses não eram judeus que se converteram, esses eram não eram cristãos que se converteram ao judaísmo, esses eram judeus portugueses que foram convertidos à força para o cristianismo, que eles estão agora voltando para o judaísmo. E para eles lá já terminou a história assim, mas para nós, você fala, então devia fazer Brit Milá. Não tinha que fazer uma conversão, né? Por que tiveram que fazer a conversão? Porque estavam na dúvida, que ninguém tinha como provar quem era quem. Depois de 130 anos da Inquisição, ninguém tinha como provar quem era a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó. Nem pelos nomes de família, que eram nomes dos pais. Tá bom, seu pai tinha um nome judeu, mas você é filho da sua mãe. Entende? A sua mãe vai saber quem era. Sua avó materna, sua bisavó materna, sua tataravó materna. 130 anos depois da Inquisição, ninguém tinha como provar quem era quem, então eram conversões de verdade.
Mas eram conversões na dúvida de pessoas que alegavam que tinham uma origem judaica. Mas daqui a gente vê que o Maurício de Nassau teve que usar como argumento que não, eles eram judeus de verdade. A gente sabia que eles não eram, senão não precisariam se converter. Mas por que ele usou esse argumento? Porque ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia que os governantes da Holanda, eles não iriam tolerar a gente tirar alguém do cristianismo. Imagina isso, era a Holanda, que era o país mais liberal do mundo. Imagina outros países que... Deus me livre. Então, durante a Idade Média, não tinha como, de jeito nenhum, ensinar alguém que não é judeu que é proibido para ele fazer idolatria, proibido assassinar, proibido roubar, é proibido ter uma relação com uma mulher que não é a esposa dele. Era quase impossível. Não era quase impossível, era impossível. Nenhum governo de nenhum país iria ter tolerância para isso. Como você vai tirar um cristão da igreja, vai falar para ele que ele está rezando para a estátua, que ele está acreditando que Deus é uma trindade, que isso é uma coisa proibida, que isso é idolatria. Mas o Rebbe, ele trouxe para nós agora esse Hidush, que essa época da Idade Média já passou. O Rebbe falou que agora é a hora de ensinar todos os povos do mundo que tem 7 mandamentos, que são os 7 mandamentos de Ben Noach. Quer dizer que essa pessoa que cumpre os 7 mandamentos de Ben Noach, ele não se torna Ben Noach. Ben Noach ele era antes disso, Ben Noach sou eu, Ben Noach é você, Ben Noach todo mundo é. Mas ele aprendeu os 7 mandamentos dos Ben Noach. Então, por causa disso, tem toda essa confusão. A pessoa escreve para a gente, fala, eu sou um Ben Noach. Eu falo para ele, tá bom, eu também sou. O que você é diferente de mim? O Noach tinha 3 filhos, você é filho de um dos 3, eu também. A gente nem tem como recompor agora. Tanto tempo se passou. Mas o que a gente sabe, que teve um dilúvio, e depois desse dilúvio, todos os seres humanos sobre a face da Terra, eles são Ben Noach. Então você quer dizer que você está cumprindo os 7 mandamentos de Ben Noach? Então você está cumprindo os 7 mandamentos, mas um Ben Noach, isso não te torna um Ben Noach. Você já era um Ben Noach antes disso. Você já era um filho de Noé. Não usar o título, então. Não usar o título Ben Noach só porque você está cumprindo os 7 mandamentos. Você é um Ben Noach cumprindo as 7 leis. Um Ben Noach você já é. Isso. Então, a palavra Bnei quer dizer filhos. Então, no hebraico, você fala assim, o filho, o neto, o bisneto, são os filhos. Quer dizer, nós somos os filhos de Noé. Todo mundo no mundo. Então, o que te tornou um Ben Noach é o fato de você ter nascido. Você não caiu do céu. Você não saiu do ovo. O fato de você ter nascido de uma mulher, isso te torna um Ben Noach. Quer dizer que a sua mãe, a mãe dela, a avó dela, a bisavó dela, a trisavó dela vai chegar até a Arca de Noé. É isso que você está cumprindo os 7 mandamentos dos Ben Noach. Isso não te torna um Ben Noach. Se você é uma mulher, isso não te torna uma Bat Noach. Você já era Bat Noach antes disso, você já era Ben Noach antes disso. Agora você está cumprindo os 7 mitzvot de Ben Noach. Então, esse é o assunto. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes, diz o Rambam, uma coisa muito interessante, que a Gemara dá uma ênfase muito grande sobre a proibição de se inventar uma religião. Deus me livre, então, se a pessoa está cumprindo os mandamentos judaicos e ele sabe que ele tem que cumprir os 7 mandamentos, ele está cumprindo os outros mandamentos voluntariamente, como nossos patriarcas. Abraão Avinu não era obrigado a profanar Shabbat. Abraão Avinu, ele cumpriu o Shabbat antes do Shabbat ter sido dado, ele cumpriu até leis de Pesach. Mas a gente vai ver uma coisa interessante. Na hora que ele precisava transgredir alguma coisa, dos 613 mandamentos que ele cumpria voluntariamente antes da Torá ter sido dada, aí ele fazia isso. Então nós vamos ver, no caso dos nossos patriarcas, não é o tema da nossa aula de hoje, mas só pegar um caso assim, grave. Pelo judaísmo, é proibido se casar com 2 irmãs.
Então, enquanto mesmo na época que era permitido se casar, um homem se casar com algumas mulheres, essas algumas mulheres não poderiam ser duas irmãs. Então, se ele quer se casar com uma irmã, ele, Deus me livre, se uma faleceu, aí ele pode se casar com a outra, mas não poderia se casar com as duas simultaneamente. E o nosso patriarca Yaakov, quando ele chegou em Haran, o Lavan, o sogro dele, falou para ele: olha, me fala o que você quer, eu te pago para você trabalhar aqui comigo. Ele falou: olha, eu estou disposto a trabalhar 7 anos se você me deixar casar com a Rachel, a sua filha pequena. Porque ele falou, ele detalhou, porque ele sabia que ele poderia ser enganado. Rachel Bitchak Tana, que era filha pequena, quer dizer, não, as duas não... mas a Leia já estava predestinada para se casar com Esav. E a Rachel com Yaakov. As duas eram irmãs, as duas tinham a mesma aparência, as duas tinham a mesma voz, somente o olhar delas era diferente. A Leia, ela sabia que ela ia se casar com Esav, ela estava sempre com lágrimas nos olhos, estava sempre triste. A Rachel estava sempre alegre. De noite, na noite de núpcias, trocaram as noivas, colocaram a Leia no lugar da Rachel, e Yaakov acorda de manhã, ele é casado com a Leia. Ele imaginou assim: agora se ele divorcia a Leia, ela nunca mais vai casar na vida. Ela era uma mulher que deixou a idolatria, ela se aproximou do judaísmo, se aproximou, estava cumprindo a Torá antes da Torá ter sido dada. A Rachel, se ele não casasse com ela, ela seria dada por Esav. Ele não ia querer esse final trágico para ela. Então ele abriu mão de cumprir toda a Torá antes da Torá ter sido dada e ficou casado com as duas. E a gente vai ver casos assim também com os outros patriarcas. Então, quer dizer, eles cumpriram a Torá voluntariamente, eles tinham que cumprir 7 mandamentos por obrigação e cumpriram todos os outros voluntariamente. Mas de onde a gente vê que eles não inventaram uma religião? Que na hora que precisava abrir mão de cumprir um mandamento voluntariamente, eles abriam mão, para não causar um constrangimento, como no caso do Yaakov, para não causar uma tragédia para Leá, para não causar uma tragédia para Rachel, ele abriu mão de cumprir esse mandamento. Então, assim, quando você cumpre os 7 mandamentos, se você não é judeu, e não se converteu ao judaísmo, uma conversão de verdade, e você tem que cumprir os 7 mandamentos de Bnei Noach, isso não te torna um Ben Noach. Você não se tornou um Ben Noach agora, você já nasceu Ben Noach. Mas você está cumprindo os 7 mandamentos de Bnei Noach, você pode cumprir voluntariamente todos os mandamentos divinos, mas sem falar que você é obrigado, só falar que você está cumprindo voluntariamente. E um desses mandamentos que diz o Rambam dá um ênfase que é proibido inventar uma religião. Então a gente está fazendo perguntas para a gente, falando: olha, nós que somos Bnei Noach, já estão dando uma impressão que inventaram uma religião nova. Então tem que evitar isso. Tem que falar: olha, nós estamos cumprindo os 7 mandamentos de Bnei Noach, que o Rebbe de Lubavitch pediu para divulgar, e somos simpatizantes do judaísmo, estamos cumprindo todos os mandamentos da Torá voluntariamente, não por obrigação. E vocês não são Bnei Noach, vocês são pessoas normais. Bnei Noach todo mundo é, os coreanos também são Bnei Noach, na Coreia do Norte também são Bnei Noach, todo mundo é Ben Noach. E não é porque a pessoa está cumprindo os 7 mitzvot de Bnei Noach, ele é um Ben Noach e o outro nasceu da casca do ovo, ou não sei, Então esse que é o assunto. É proibido para a gente inventar uma nova religião. Então não tem que chegar na escola e falar: qual que é a sua religião? Sou Ben Noach. Ben Noach todo mundo é. Então você está cumprindo os 7 mitzvot de Bnei Noach, Baruch Hashem, graças a Deus. Você teve esse mérito tão grande e você já era um Ben Noach antes disso. Então passar vocês de volta para a nossa diretora, que ela recebe perguntas assim com esses termos todo dia, para ela já está inventando uma nova religião, Deus me livre.
Então, muito obrigado para todos. Atzlachá, Brit Parnassá B'Shefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Então, não tem muito o que dizer, o Rabino Globo já falou, eu pedi para ele fazer esse vídeo justamente porque existem os equívocos e isso é muito importante que a gente seja muito bem esclarecido, afinal de contas, a gente tá do lado de um rabino e a gente tem que... Pergunte ao rabino, ele sempre fala, pergunte ao rabino, não faz nada sem perguntar ao rabino. Então, a gente pergunta ao rabino, então isso é muito grave, igual ele disse, a gente está falando de um assunto que parece que é uma outra religião. Tem o judaísmo, o Beneinô, a outra religião, o Beneinô, e Deus me livre, né? Então isso aí agora ficou desconstruído, não vamos mais usar esse termo para não parecer que estamos falando de uma religião. Todos nós somos Benenoa, e assim como o Rabino explicou, e daqui para frente então fica desconstruído essa questão de Benenoa. Nasceu Benenoa, você cumpre as 7 leis de Noa e voluntariamente você também cumpre com a Torá, e, enfim, mas é de uma forma voluntária, tá bom? Boa tarde para todos, muito obrigado. E tem mais aula vindo aí. Shkoyach, Hatzlachá, Briut Parnassá B'Shefa, muita alegria.